Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, se hoje a vida de vocês fossem apresentadas diante de Deus, o que é que falaria mais alto? As suas palavras ou as suas atitudes? É sobre isso que nós iremos refletir neste dia e eu já te convido a assistir este vídeo até o final, porque o Senhor, através da sua palavra, Ele quer tocar exatamente naqueles lugares do nosso coração onde muitas vezes nós evitamos olhar. Refletiremos sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos do 31 ao 46. Fala a Deus que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A face do amor. Irmãos e irmãs, neste trecho do Evangelho de São Mateus, Jesus nos fala claramente sobre o fim dos tempos. O Filho do Homem virá em sua glória. Haverá separação, haverá juízo e destino definitivo. Isso é escatologia em seu sentido clássico, e nela nós vemos as realidades derradeiras, o juízo, o reino e a vida eterna. Mas, meus irmãos, Jesus está nos conduzindo ao cenário final da história, não para nos assustar, mas para nos revelar o sentido da vida. Ele se apresenta aqui como um rei cheio de glória e que reúne todas as nações. E assim, Jesus rompe logo de início com todas as nossas expectativas, porque o cenário que o Senhor utiliza aqui não nasce do que nós aparentamos ser diante dele. Não são os ritos e uma religiosidade aparente que salvam. Não são os discursos que justificam. Não são, meus irmãos, as palavras que decidem. Diante dele, diante do rei, permanece apenas uma verdade.
Não é quem falou mais de Deus que será salvo. Não é quem falou mais de Deus que entrará em seu reino, mas quem permitiu que o amor de Deus se tornasse vida concreta no amor ao irmão. E à medida que o texto vai avançando, nós percebemos que o juízo final não começa no fim dos tempos. Ele começa na realidade, no modo como nós vivemos hoje, no ordinário das nossas vidas, no tempo presente. É então que Jesus dá um passo ainda mais profundo. Ele se identifica com os famintos, com os sedentos, com os estrangeiros, os nus, os doentes e também os presos. É aqui, meus irmãos, que o Evangelho toca a nossa carne. Porque Jesus Cristo não nos interpela sobre se o que fizemos foi por causa dele, mas se foi a ele que fizemos. E isso muda tudo. Porque se assim agirmos, o Senhor mesmo declara que foi a ele próprio que tocamos. E aí, meus irmãos, o amor a Deus deixa de ser uma ideia elevada e passa a ser uma experiência concreta, cotidiana, mas também exigente. Porque verdadeiramente nosso Senhor se faz presente, real e vivo no irmão que sofre. Não é possível dizer que amamos Jesus Cristo sem tocar a dor do irmão. Assim como também não é possível ignorar o irmão sem de alguma forma fechar o coração a Jesus Cristo. Mas o texto segue e ele vai nos conduzir ao discernimento espiritual. Percebam como Jesus não acusa ninguém de ter feito mal. O drama dos que ficam à esquerda não é a violência, é simplesmente, irmãos, a indiferença. Eles não negaram pão, eles não expulsaram o necessitado, eles apenas não fizeram nada. E é aqui que o Evangelho, mais uma vez, ele nos alcança. Porque o amor que salva não é o que sentimos, não é um amor-sentimento, mas o amor que se transforma em gesto concreto. E São João da Cruz traduz essa verdade ao dizer que no entardecer da nossa vida nós seremos julgados pelo amor. Não pelo amor idealizado, mas pelo amor vivido, pelo amor concreto e também encarnado. A palavra de hoje, irmãos, não fala apenas do fim dos tempos. Ela fala do agora, porque a cada dia nos é dada a oportunidade de escolher a eternidade como que se fosse em miniaturas, em pequenas gotas. É como se vivêssemos um ensaio para a eternidade, onde cada gesto de misericórdia vai moldando o nosso coração e construindo o reino de Deus aqui e também agora. Contudo, de forma contrária, cada indiferença vai endurecendo o nosso coração. E é aí que o coração começa a se perder. Quando ele se acostuma a passar sem ver. Quando ele não consegue enxergar Cristo no irmão. Por isso que este trecho do Evangelho de São Mateus, ele não quer nos condenar, mas nos provocar a um novo despertar. Como vai dizer São Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 5. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Porque, meus irmãos, ainda há tempo de amar, ainda há tempo de servir, ainda há tempo de deixar que a fé desça da nossa boca, alcance o nosso coração para chegar às nossas mãos. Hoje o Senhor não procura uma profissão de fé nos lábios. Ele busca um reconhecimento que brota da vida. Ele nos questiona se nós somos capazes ainda de percebê-lo no rosto ferido do irmão. Porque, meus irmãos, a fé que não desce ao serviço ainda não chegou à maturidade do amor. Por isso,
Não adiemos mais o amor que pode ser vivido agora. Não negociemos a misericórdia que o Espírito Santo já nos inspira, pois a eternidade começa a tomar forma, meus irmãos, nas escolhas simples de hoje, exatamente ali onde o reino de Deus já se deixa ver e tocar, ou é silenciosamente recusado por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Santo dia, graça e